gente, sejam bem-vindos a mais um Darcy Tinha Razão. Eu me alterno aqui a cada semana com o professor Francisco Furró, de Minas Gerais, e Paulo Henrique, do Piauí, para batermos um papo sobre educação. Para quem não sabe, eu sou a Bruna Werneck, do Rio de Janeiro, e já há alguns anos eu trabalho na Fundação CCERJ, que junto com as universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, no consórcio CEDERJ, ajuda a oferecer educação pública superior à distância aqui no estado do Rio. E, na verdade, esse arranjo dessa parceria entre o governo do estado, as prefeituras locais e as universidades foi concebida originalmente por Darcy. Então, para falar sobre Darcy Tinha Razão, eu tenho um convidado especial hoje, que é o meu amigo e companheiro de trabalho, o Vitório Lobianco, que a gente vai desbravar um pouco esse mundo. Nesse contexto em que a gente está, da pandemia, é importante, e também algumas, hoje em dia, né, que tem muitos debates acerca das potencialidades, das limitações da educação à distância, e também as confusões com o ensino remoto, que é o que vem sendo feito na educação básica. Eu acho importante a gente esclarecer algumas dessas questões. E aí, por isso, eu trouxe o Vitório, que tem um doutorado sobre isso, sobre a construção do CEDERJ, além do trabalho, né, nessa área, e a gente vem acompanhando essas transformações desde o início da pandemia e o que isso significa para a educação como um todo no Brasil. Então, seja bem-vindo, Vitório, se apresente, e eu acho que a gente pode começar conversando, justamente esclarecendo essa diferença entre a educação à distância e o ensino remoto. Bom, agradecer a Bruna, em primeiro lugar, pelo convite. De fato, mais do que nunca, Darcy tinha e tem razão, né? Muito pertinente o nome do programa, porque o pensamento de Darcy precisa ser resgatado no momento que a gente vive. Mais do que nunca, é fundamental. Tem determinados pensadores que ficam um pouco deixados de lado, né? E eles têm contribuições fundamentais para a realidade que a gente vive. Bom, como a Bruna disse, eu me chamo Vitório Lobianco, eu sou graduado em Relações Internacionais, mestrado em Políticas Públicas, com foco em Educação, doutorado em Educação, pensando, refletindo sobre o pensamento do Darcy Ribeiro, aplicado aí, como a Bruna falou, às bases, à estruturação da reflexão do que viria a se tornar o consórcio CEDERJ, né, da oferta de educação à distância pública no estado do Rio de Janeiro. Bom, acho mais do que nunca esse tema do ensino remoto na diferenciação para a educação à distância está em voga, né, desde, especialmente, claro, pela pandemia. Falávamos aí antes da live começar, a Bruna mesmo disse, até um ano atrás essa expressão ensino remoto nem era utilizada, né, porque não existia uma estruturação de práticas que se conceitualizasse como ensino remoto. Acho que a grande diferenciação, Bruna, para começar a nossa conversa para a educação à distância, é que a educação à distância é uma modalidade de ensino, né, estruturada por lei, né, que prevendo um planejamento de uma oferta de educação, seja no nível de ensino que for, de forma planejada. Você tem, por lei no Brasil, a necessidade de você ter as provas, por exemplo, as avaliações feitas de forma presencial, ofertadas geralmente em polos, onde são estruturadas a oferta tanto das provas quanto, por exemplo, tutorias, como é o caso do consórcio CEDERJ, que tem a mediação, né, utilizando a palavra adequada, de apoio aos alunos. Então, acho que a grande diferença aí para o ensino remoto é o planejamento, a estruturação e o fato da previsão em lei. O ensino remoto surge, né, nessa emergência da pandemia do coronavírus, na transposição das práticas presenciais para uma modalidade virtual, remota, justamente, do dia para a noite, né, os professores se vendo o que vamos fazer a partir disso. Nós, como pessoas especialistas em educação à distância, que já trabalhavam, já estudavam isso, já sabíamos das potencialidades dessa modalidade, ainda mais em um país como o Brasil, e daqui a pouco a gente faz o gancho com o Darcy. Ele, mais do que ninguém, já previu isso, né, algumas décadas atrás, justamente para momentos como esse, né? Claro que ele não estava prevendo a pandemia, ninguém imagina, mas ele previa as dificuldades de acesso, por exemplo, à educação em locais remotos ou em comunidades mais afastadas, em cidades e comunidades mais afastadas dos grandes centros urbanos também.
Então, acho que a grande diferenciação passa pelo ensino remoto ser essa medida emergencial. Você tem a utilização especialmente de formas de contato, de interação síncronas, como essa que a gente está utilizando. Os professores transpõem a forma de ensinar presencialmente para tentam transpor, né? Tentam transpor a forma de ensinar presencialmente para essa interação com as ferramentas síncronas. E aí você tem também o suporte de determinadas plataformas, né? E aí não vou nem entrar nesse episódio agora, mas toda essa questão de estar baseado em muitas cidades, muitos municípios, muitos estados, nas parcerias com essas grandes empresas como o Google, né? Você tem os ambientes virtuais de aprendizagem ali como suporte, e a gente vai problematizar aqui um pouco ao longo da conversa como esse suporte não podem ser somente para hospedar arquivos e se trocar informações ali. Então, acho que essa é a grande diferenciação, o planejamento, a estruturação, a previsão em lei e o ensino remoto como algo mais emergencial, sendo objetivo. Tá ótimo. Obrigada, Vitória. Assim, complementando isso que você está falando, eu acho importante a gente esclarecer, né, porque nem todo mundo que vai assistir está acompanhando tão de perto, né? Então, as atividades síncronas e assíncronas, eu acho que isso tem a ver com, né, tanto a educação à distância quanto o ensino remoto são marcados pelo distanciamento geográfico entre os professores e os alunos e dos alunos entre si também, né, dos estudantes. Está cada um na sua casa, distantes fisicamente. Só que, e isso é uma das coisas que vai levar já a uma pergunta mais adiante, que tem a ver com as tecnologias, né, de como a gente faz a comunicação entre esses participantes nesse ensino que está distanciado fisicamente. Como, às vezes, são atividades que você manda, o aluno faz no próprio tempo, aí ele devolve, você corrige, e aí são as atividades que a gente chama de assíncronas, porque elas não se dão no mesmo momento, e tem as atividades síncronas, né, como reuniões virtuais, como um chat, que você sabe que a pessoa está lá, vocês estão separados geograficamente, mas estão unidos temporalmente, ao menos, né? Então, queria só dar essa esclarecida, e eu acho muito importante isso que você vem falando, porque, assim, o ensino remoto é uma nomenclatura, né, uma coisa que nem existia um ano atrás, e que a gente foi aprendendo a fazer conforme foi fazendo, então não tem um pensamento prático. Aliás, tudo a gente vai aprendendo conforme vai fazendo, né? A verdade é um pouco essa. Mas a educação à distância já tem anos e anos e anos de bagagem, isso é feito no mundo inteiro, por motivos os mais diversos, né? Assim, a Inglaterra tem uma cultura muito forte, até por ter sido imperialista, então os filhos dos seus colonos estavam pelo mundo inteiro espalhados e queriam ter acesso à educação britânica, então ela era feita à distância naquele momento. E aí eu queria trazer isso um pouquinho para o contexto brasileiro, né? Darcy já se foi há algumas décadas, né, quase, e como você falou, ele já tinha essa visão do papel da educação à distância no sistema brasileiro. Então, independente de Covid, independente desse momento de emergência, é uma das coisas assim, que é a minha bandeira, que eu vivo carregando, é que as pessoas colam o debate sobre a modalidade presencial ou à distância com um debate sobre qualidade, se o ensino é bom ou é ruim. Então, assim, é meio que minha bandeira, né, desde que entramos para o CCERJ, separar esses dois debates. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa concepção, como é que Darcy, que é um dos grandes nomes da educação no Brasil, lá atrás já defendia a educação à distância como parte necessária do nosso, digamos, ecossistema educacional no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a concepção do Darcy para a educação à distância. E aí, né, podemos usar o CERJ como exemplo, mas não precisa se ater a isso. Enfim, falar sobre Darcy e educação à distância. Perfeito. Só voltar um pouquinho no pensamento do Darcy, acho que antes de falar sobre a educação à distância, falar muito brevemente sobre o pensamento dele sobre as universidades, né? Acho, porque, obviamente, está totalmente conectado. Darcy teve uma grande reflexão sobre a importância das universidades para o desenvolvimento do país, né? Como ferramentas, como instrumentos, como espaços fundamentais para o estímulo ao desenvolvimento, um desenvolvimento autônomo. Acho que essa palavra é muito importante, é uma palavra-chave, porque o conceito que ele utilizava, que hoje é problematizado ao extremo, porque se debate muitos conceitos de desenvolvimento,
mas que eu pessoalmente continuo achando extremamente válido para o debate, ao menos, de uma aceleração evolutiva no modelo de desenvolvimento do país, um desenvolvimento autônomo, que não fosse inserido em desenvolvimento pré-concebidos, né, externos, que a gente só se moldasse, só se inserisse naquele pensamento. Para ele, aí, bebendo um pouco ali no Gramsci, inclusive, o papel dos intelectuais era fundamental, né, intelectuais que fizessem parte, intelectuais orgânicos, pessoas, pensadores que fizessem parte da sociedade e construíssem aquilo ali. Claro que a gente hoje também reflete com Boaventura, outros autores, sobre a importância da ecologia dos saberes, de trazer outros autores, mas o Darcy, ele fala dos intelectuais, mas ele fala de uma forma ampla também. Ele entende a universidade presente na sociedade, na comunidade, inclusive, pensando aí, por exemplo, a UENF, que foi estruturada e pensada por ele, também como levando o desenvolvimento a regiões fora dos grandes centros urbanos. Então, uma universidade integrando a pesquisa, integrando o ensino, integrando a extensão, como hoje a gente não consegue nem conceber a universidade pública sem essas três áreas, está no tripé do funcionamento das universidades, ele já pensava dessa forma. Então, para a gente, parece muito claro determinados conceitos de universidade, porque a gente já assiste hoje esse pensamento mais desenvolvido, mas para ele que estava estruturando naquele momento, na concepção da UNB, no momento que ele foi fazer as reformas, foi contribuir para as reformas universitárias na América Latina, no Uruguai, no Chile, na Venezuela, no Peru, dentro dessa linha de desenvolver universidades públicas integradas ao desenvolvimento local, estabelecendo um projeto de desenvolvimento autônomo, integrando a comunidade, levando o modelo de desenvolvimento a outros os locais onde ela se expandisse. Então, ele, ali no final da década de 80, no início dos anos 90, já na transição ali, quase no momento histórico, quase não, já no momento histórico como um político da educação, né, como educador político da educação também, uma das muitas peles que ele teve, como ele dizia, além de antropólogo, enfim, muitas peles que ele teve ao longo da vida. Essa pele de político-educador faz com que ele refletisse, né, ele sempre com pensamento além do alcance, sempre além do seu tempo. Ele visita instituições congêneres, Bruna citou o Reino Unido, ele visita a Open University, já estruturada lá, ele visita, em Caracas também já tinha uma universidade aberta no modelo que ele pensa, e a grande inspiração, inclusive, do consórcio CEDERJ da Universidade Aberta, que é a Universidade da Espanha, a UNED. Né? É claro que no momento que o Darcy visita, ele vê a televisão ainda como ferramenta principal, né, de divulgação da educação à distância, né, entendendo que a educação à distância tem várias fases, né, desde a correspondência lá atrás, passando pelo rádio, a televisão, até chegar à internet, o computador como ferramenta principal. Ele ainda via a televisão, mas num momento de transição já para a potencialidade das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Então, ele tem uma passagem muito interessante dele, que ele fala: minha universidade será televisiva, será aberta, será expandida para o mundo. Ele fala que ele visita, né, essas instituições que eu citei, falando que aquilo poderia ser, ao mesmo tempo, uma potencialidade e uma condenação. E aí, já adiantando uma questão importante, né, ele fala, claro, que a condenação seria transformar isso no lucro privado, de forma desenfreada, como infelizmente a gente tem visto, né, o modelo de implementação da educação à distância no país, a necessidade de mais reforço da educação à distância pública, apesar de ter sido expandida, né, nas últimas décadas, e, por outro lado, a educação à distância privada de forma massiva. E ele fala que a grande potencialidade era justamente auxiliar nesse processo que ele enxergava como a construção de um modelo autônomo de desenvolvimento a partir da educação. Dado que, claro, com a educação à distância você pode chegar a lugares remotos, a cidades onde não tem o centro universitário, não é possível ter. Por exemplo, o estado do Rio, com o consórcio CEDERJ, é um grande exemplo, né? Tem municípios muito pequenos que ninguém ia construir um campus universitário dentro daquele município, integrando diversos cursos. Nós temos iniciativas pontuais da UERJ, de algumas outras universidades espalhadas pelo estado, mas não da forma como o consórcio CEDERJ chega. E é importante dizer que ele pensava esse espalhamento, né, dos polos da educação à distância como uma forma também de incentivar as potencialidades econômicas do local. Né? Então, ele já pensa a estrutura de você abrir polos com cursos que atendam à especificidade econômica daquele município.
e também pensa a necessidade de formação de professores no interior, como um dos eixos principais aí dessa expansão da educação à distância, e ele estava certo. A gente tem dados do consórcio CEDERJ que mostram que aqui no estado do Rio, tem dados similares da UAB também, determinados municípios são os alunos egressos, né, do consórcio CEDERJ ou da OAB que preenchem as vagas de concurso para as escolas públicas daquele município. O consórcio, falando muito brevemente do consórcio, para não tomar muito tempo, o consórcio CEDERJ, ele vem na esteira do pensamento do Darcy, ele projetou isso quando foi visitar, ele colocou na Lei de Diretrizes e Bases, né, na Lei Darcy Ribeiro, na LDBEM, a regulamentação da educação à distância para todos, aliás, níveis da educação. Claro que ele fazia sempre a ressalva do que era mais adequado em cada momento e de como fazê-lo, mas ele regulamentou ali as várias possibilidades. A partir dessa reflexão, né, já nas gestões do PDT, então aqui no estado do Rio de Janeiro, ele tem uma articulação no pensamento dele para o ensino universitário e ele começa a articular com os políticos locais, né, secretário de Ciência e Tecnologia, de Educação, a construção de um projeto nesse sentido. Então ele inspira diretamente, a partir da reflexão dele, o que vem a se tornar o consórcio CEDERJ, dentro exatamente dessa linha. Claro que o consórcio, ele já não estava mais, né, vivo, infelizmente, no momento de consolidação do consórcio, mas a grande inspiração vem dessa reflexão dele sobre a necessidade de desenvolvimento local e formação de professores. Tá ótimo. Não, obrigada. Não, era isso. Acho ótimo que você tocou exatamente nos pontos que eu acho crucial desse pensamento, né? Naquilo que eu vinha falando da separação do debate sobre modalidade e qualidade, que é isso, né? Essa questão do acesso, porque se num estado como o estado do Rio de Janeiro, que é um estado tão pequeno, né, comparado com outros estados que temos aqui no país, a gente já percebe essa diferença, né? Porque antigamente alguém que se formasse no que a gente chama hoje de ensino médio, que quisesse continuar seus estudos, tinha que fazer necessariamente a escolha entre romper seus laços familiares, suas raízes, para vir para a capital, para estudar, e muito provavelmente namorava aqui, casava aqui, né, porque eu estou na capital, arrumava emprego por aqui, e sua cidade de origem continuava desprovida de profissionais qualificados. Então, eu acho muito importante que as pessoas entendam o papel da educação à distância como esse vetor de desenvolvimento local, e eu não acho que é coincidência que o CEDERJ tenha surgido justamente com cursos de licenciatura, porque todos os municípios do Brasil precisam de professores bem formados. E é evidente que nem todos os municípios do Brasil terão uma universidade pública próxima. Não estou nem dizendo neles em si, mas não vai ter uma universidade próxima que seus jovens possam frequentar sem precisar se deslocar. Sem nenhum julgamento de quem escolhe se mudar no país e morar em outro lugar. Beleza, mas que isso não seja uma necessidade, que a pessoa manter os vínculos com a sua comunidade local tem mais chance dela devolver, né, essa formação que nós, enquanto sociedade, estamos pagando, né, porque a universidade é pública, ela é pública em vários sentidos, ela é pública no sentido de ter uma missão pública, e ela é pública também pelo seu financiamento, em que toda a sociedade está financiando essa formação, essa qualificação desses jovens, né? Então, faz todo sentido, no meu entendimento, faz todo sentido a educação à distância quando você entende ela dessa forma, para realmente distribuir o saber geograficamente num país desse tamanho. E acho que você também já pincelou algumas questões que eu queria que você aprofundasse, que é sobre essa questão do avanço tecnológico, né? Porque se tem o debate da modalidade e a qualidade, também existe um outro debate que se confunde, que é o da modalidade com o modelo e a abordagem pedagógica. Porque, assim, esse modelo de uma aula expositiva, em que o aluno fica quieto, mudo, faz o exercício, só vê se acertou ou errou, e aí vem outra aula expositiva, isso não é uma invenção da EAD. As pessoas adoram bater na EAD e dizer que a EAD faz isso, mas isso não se criou na EAD. Tem muita aula presencial, né, o que a gente mais vê, e desde a educação básica, não só no ensino superior, né, que é isso, que o professor fala, o aluno fica quieto, ouve,
depois faz o exercício, traz aqui para ver se você acertou ou errou. Então, essa questão do modelo de educação mesmo, que é outra coisa que eu queria descolar, e eu acho que essa questão das tecnologias, né, traz muito esse debate, porque a educação à distância, acho que isso ajudou a confundir também, né, que enquanto era só correspondência, enquanto era só TV e rádio, você não tinha muita outra opção que não fosse essa abordagem instrucionista, mas que hoje, com as tecnologias as novas tecnologias de internet, que são mais interativas, elas permitem outras abordagens pedagógicas também na educação à distância. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, quanto que as possibilidades já mudaram dos tempos de Darcy até hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí, como que, nesse momento da pandemia, em que a gente está vendo o ensino remoto, né, mas o fato é que os professores de educação básica estão tendo que educar de forma mediada por tecnologia, como é que isso se desdobra? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, as potencialidades das tecnologias. Perfeito, Bruno, acho que você já apontou muito bem, acho que há uma grande confusão, alimentada agora, aliás, durante a vigência do ensino remoto, né, de depositar na conta da educação à distância, e as pessoas generalizam, né, ensino remoto e educação à distância é tudo a mesma coisa, os problemas das abordagens de ensino, né, das estratégias de ensino-aprendizagem. A gente tem o Paulo Freire falando, né, já Paulo Freire falando sobre a educação bancária, sobre essa forma de transmitir unilateralmente o conhecimento do professor para os alunos, considerando os alunos um depósito, uma caixinha, o banco onde se deposita o conhecimento, você chega lá e coloca a moedinha, que é o conhecimento, e o aluno é só o receptor, é só o local onde se deposita aquele conhecimento. E o Paulo Freire já criticava aquilo naquele momento, né, essa concepção, essa abordagem naquele momento. E acho que quando se fala dos problemas da educação à distância, não se leva em consideração, como a Bruna muito bem colocou, que essa, na realidade, é um desafio da educação, esse, na realidade, é um desafio da educação como um todo. Como superar a pedagogia da transmissão unilateral e justamente as tecnologias digitais da informação e da comunicação, potencializadas aí no contexto da cibercultura, trazem uma grande potência para a educação à distância. A gente tem várias questões a se considerar aí, né? Falando um pouco do que Bruna falou diretamente, considerando, hoje existem alguns autores, eu vou citar especificamente Edmeia Santos, que conceitualiza a educação online como esse grande momento aí, essa grande potencialidade da cibercultura, como a cibercultura, ou seja, a cultura fomentada nas redes, da interação das redes sociais, da cultura online, de como a gente funciona cada vez mais com o celular como a extensão do nosso corpo, como a gente funciona na interação e na interatividade na interface digital, toda essa potencialidade de co-construção, de coautoria, de produção de memes, de diálogo, de tudo como o brasileiro tem gostado muito de fazer, né? Todo o WhatsApp para bem e para mal, as redes sociais para bem e para mal, toda a potencialidade disso, por que não se traduz também na educação? E aí a educação à distância, justamente, ela pode ter esse momento de virada, que é deixar de se refletir essa transmissão unilateral. E aí a gente tem essa discussão, por exemplo, no consórcio CEDERJ hoje, a gente está travando justamente essa discussão nesse momento, que a gente pode ter uma construção de uma abordagem pedagógica, uma estratégia de ensino-aprendizagem dos professores, que seja apenas uma reprodução de uma sala de aula, que utiliza uma sala de aula presencial, que utiliza essa abordagem transmissional, né, para dentro da educação à distância, ou seja, você tem ali um ambiente virtual de aprendizagem, seja o Moodle, seja o Google Classroom, seja o que for, onde você só coloca PDFs e você espera que o aluno leia os PDFs e que ele, no máximo, interaja em um fórum, que não tem muita mediação, favorecendo a interação entre os alunos, e que ele responda depois uma prova de forma automatizada. Isso não é um problema, repito, como a Bruna disse, eu já disse, não é um problema da educação à distância, é uma questão a ser enfrentada pela educação como um todo. Justamente o avanço das tecnologias nessa concepção de educação online
trazem a potência da gente poder pensar outros tipos de estratégia, né? Você ter o aluno como alguém que participa diretamente da construção do processo de ensino-aprendizagem junto com o professor, você ter mediadores que possam ser, claro, qualificados e bem pagos, já entro nisso daqui a pouco, para terem condições de ter ali, fomentar a interação entre os alunos, você ter recursos, o uso maior de recursos e de linguagens hipermediáticas, você ter recursos diversificados, linguagens hipermediáticas, uso de diferentes recursos como texto, vídeo, enfim, tudo aquilo que hoje a qualidade da internet cada vez mais, partindo também sempre, claro, da ideia de que você tem que expandir a inclusão digital, e não só a inclusão digital, a inclusão cibercultural, né? Que as pessoas entendam o que fazer a partir do momento que elas estão incluídas, quais são as potencialidades da utilização do digital em rede. Então, partindo dessas premissas, como avançar cada vez mais. Acho que é isso. Acho que a reflexão é essa, você ter potencialidades do uso do digital em rede, você ter cada vez mais estratégias. Retomei aqui o pensamento. É importante frisar, como eu puxei o gancho ainda agora, a importância de profissionais qualificados e profissionais que possam se dedicar à educação à distância para fomentar isso. Essa é uma das grandes críticas, uma das grandes ponderações que se faz, por exemplo, ao consórcio CEDERJ e ao UAB, é esse vínculo frágil de bolsa e bolsa num valor extremamente baixo e precário. Você tem um vínculo precarizado entre os profissionais e as instituições. É claro que, né, você espera que aquele profissional dê o melhor da atenção dele, e é claro que ele deve dar porque ele está aceitando fazer parte, mas é claro que a gente sabe que um profissional dedicado, com um pagamento melhor, vai poder se dedicar, inclusive, num processo de formação continuada que leva em consideração tudo isso que a gente está falando. Então, acho que são ponderações importantes a se fazer. Não, beleza. Você tocou num ponto que eu acho crucial e que eu venho pensando muito também sobre... que eu acho que tem a ver com a pergunta que eu já ia te fazer, né? Mas vou juntar as duas coisas numa só. Que tem a ver com essa questão do trabalho, né? De ser professor. Porque as pessoas às vezes confundem, né? Ser professor é um dom, uma missão, não sei... Gente, eu acho que todas as profissões, no mundo ideal, todas as profissões têm um quê de dom, de missão e de escolha, né, de entrega. O mundo ideal, ninguém está trabalhando só para pagar boleto com uma coisa que odeia. No mundo ideal, está todo mundo trabalhando com alguma coisa que tem alguma aptidão, alguma afinidade, algum interesse. Mas eu acho que na educação isso fica muito misturado e é muito esquisito. A forma como isso se dá, então a questão do profissionalismo vai ficando, às vezes, em segundo plano, e eu tenho até umas hipóteses que eu queria até achar alguém que converse sobre isso, sobre a questão do recorte de gênero na educação, né? O quanto que é misturado com cuidar, que é misturado com uma coisa de ser um trabalho muito feminino, principalmente, né, na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, então o quanto que isso não é levado a sério enquanto profissão. Mas eu vou deixar isso para uma outra live com uma outra pessoa que sabe falar disso com mais propriedade, porque nem eu sei, na verdade, são só umas inquietações que eu tenho. Então eu queria que você conversasse, queria que a gente conversasse um pouco sobre essa questão da formação do professor, né? Como é que hoje em dia saiu um estudo, ainda em 19, mostrando que a maior parte das matrículas em cursos de licenciatura em pedagogia são matrículas em cursos à distância. Então, assim, os professores no Brasil estão sendo formados majoritariamente em cursos à distância. E ainda assim, quando vem uma coisa tipo ensino remoto, nenhum deles sabe como lidar, fica todo mundo meio perdido. Então, como que essa formação em EAD está sendo falha para que o professor seja professor mesmo mediado por tecnologia, que dirá em sala de aula? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa contradição dessa formação que vem sendo feita. E aí eu faço questão de ressaltar, né, o consórcio CEDERJ tem muitas aulas de licenciatura, tem muitos cursos de licenciatura, e um dos nossos orgulhos é que já houve vários anos de ENAD em que nossos estudantes, na mesma universidade, no consórcio CEDERJ ou na modalidade presencial, que os alunos têm
notas semelhantes ou até superiores. Então, assim, faço questão de falar isso e dizer que, sim, é possível formar bem em EAD, não é uma contradição. Mas o que é esse formar bem também para as necessidades da educação de hoje? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, esse estudante que se torna professor estudando à distância e que vira professor e que do nada se vê demandado de dar aula mediada por tecnologia e ainda assim enfrenta grandes dificuldades que vão além da questão do acesso, né, gente? Porque a questão do acesso todo mundo já sabe. Aliás, aproveito, faço um parênteses aqui na live para falar sobre a derrubada do veto do PL 3477, que previa justamente o uso do fundo de democratização da internet para financiar acesso à internet do aluno da escola pública. Então, a gente falou sobre isso na live anterior, e eu queria só reforçar isso de novo. A gente vai tocar nesse assunto várias vezes. Então, assim, feito o meu jabá e a minha bandeira, que eu estou levantando no momento, devolvo para você, Vitória, para falar sobre essa questão da formação de professores em EAD e também a atuação de professores. A gente fala muito desse momento da pandemia, mas não só, né? Com a expansão da educação à distância, mais e mais professores vão ter que ser professores de EAD, vão ter que produzir conteúdo, vão ter que ser mediadores à distância. Então, como é que você vê essa mudança no perfil do profissional de educação? Passo para você. Bruna, acho que é muito importante a ponderação que você fez, que tudo que a gente está falando, a gente está partindo de como melhorar, né, os processos de ensino-aprendizagem da modalidade de educação à distância. A gente, posso dizer a gente, porque eu sei que você compartilha dessa visão, que você acabou de dizer, inclusive, de que a gente enxerga a potência disso, a gente tem dados que comprovam, como a Bruna disse, o qual positiva pode ser essa formação na educação à distância, né? Os dados do ENAD e outros dados que mostram isso, inclusive com números às vezes superiores do que o presencial. Quando a gente traz as reflexões sobre a educação à distância, sobre o que poderia melhorar, é justamente o que a gente enxerga as potências, né? Onde que isso pode chegar pelas tecnologias e pelos recursos que a gente tem hoje. Esse debate tem tudo a ver com o que eu falava anteriormente. Justamente a questão da formação dos professores é fundamental para o avanço que a gente falou no debate anterior, na pergunta anterior, porque a gente pode ter a formação de professores, né, pela educação à distância e mesmo assim continuar reproduzindo práticas do ensino tradicional, né, dessa educação transmissional, do ensino bancário, como colocava Paulo Freire. Então, você não tem necessariamente um avanço na como aquelas pessoas, como aqueles profissionais irão utilizar a tecnologia inseridos na cibercultura, como cada vez mais as pessoas estão. Né? Hoje em dia, a gente tem dados que mostram que mais... não vou falar o número aqui para não ser impreciso, mas a gente tem uma grande inclusão das pessoas, pelo menos nas redes sociais, né? O pré-pago traz, né, as redes sociais de forma gratuita, o WhatsApp, o Facebook, às vezes o Instagram também. Acho que praticamente isso já é massificado na população. Então, como ir além e como saber utilizar isso para a potencialidade da educação também. Então, acho que o grande desafio é não só formar os professores na interface digital, né, mas como mostrar a eles como fazer um processo de formação continuada, sempre a palavra-chave é a formação continuada, sempre o conceito-chave é a formação continuada, né, como inserir esses professores numa preparação, cada vez mais com cursos que envolvam isso. Eu vejo, lógico que eu não tenho um estudo sistematizado sobre isso, vou falar mais de percepção, mas até onde eu conheço de cursos de licenciatura, as disciplinas de tecnologia e educação, por exemplo, disciplinas que façam essa interface de como utilizar as potencialidades da educação, das redes digitais, da tecnologia das redes digitais para a educação, são muito poucas. Isso faz toda a diferença no momento de você ter um profissional capaz de lidar com esse mundo inteiro, né? Então, você tem alunos ali inseridos nas redes sociais, que são capazes de fazer bricolagem, ou seja, de recortar diversos conteúdos pela rede, criar um vídeo ele próprio gravando no celular, que dialoga nas redes sociais, que está no WhatsApp, que está colocando a foto no Instagram, que interage nas redes cada vez mais, e uma realidade de uma educação ainda estagnada no tempo, né? Como eu estava falando na resposta anterior, só leitura de PDF, faz avaliação preenchendo
perguntas e questionários cada vez mais, e você não usa toda a potencialidade. Você tem aí, está dissociado do momento que a população vive o uso das redes e como a educação reflete isso. E claro que seria demandar, eu estou falando do mundo ideal, mas para você ter um professor que seja capaz de lidar com todo esse cenário que a gente vive, com o cenário da cibercultura, ele precisa de formação continuada, né? Ele precisa de vínculo de trabalho adequado, que é um dos grandes, repito o ponto que eu falei anteriormente sobre a forma de pagamento, os vínculos por bolsa, na educação à distância, toda a situação. É muito difícil a gente refletir a necessidade de uma formação continuada para pessoas que, né, não são dedicadas àquilo. Você faz, como a Bruna estava dizendo, isso faz toda a diferença. Um profissional que é dedicado à educação, né, daquela instituição, pensando, refletindo sobre aquilo, com outros que fazem. E aí eu vou no Richard Sennett, que ele fala do job, né, cada vez mais a lógica do job, da precarização, a gente remete ao Uber, a tantas questões, e o professor cada vez mais nessa uberização do ensino, né? Então você tem vínculos muito precários, como é que você vai exigir desse profissional tudo isso que eu estou falando, dele saber lidar com as tecnologias, saber lidar da interface dos alunos com as redes sociais, inseridos na cibercultura, como fazer, pensar estratégias de ensino-aprendizagem dentro disso tudo, metodologias ativas acontecendo, grande debate, parece que está apartado, né? Tem grandes instituições, e aí vou citar a Fundação Lehman, né, por exemplo, financiando essa reflexão para escolas particulares, grandes grupos de ensino, com muita grana, com muito investimento para fomentar isso tudo, seja no ensino superior, seja na educação básica, já refletindo sobre isso tudo que eu estou falando, já utilizando nas suas práticas disso tudo. E aí, de novo, Darcy, né? Darcy tinha razão, né? Fazendo gancho com o nome, porque ele falava que esse seria um dos grandes riscos, né? Você ter a área privada conseguindo se atualizar em todas essas práticas e cada vez mais a educação pública ficando para trás. Então, isso só se corrige com investimento público, claro, com política pública de inclusão, não só inclusão digital, que a inclusão digital já está bem ou mal acontecendo, você precisa levar mais para lugares longínquos. Tem um documentário, aliás, que eu assisti recentemente, que é o Freenet. Ele é muito interessante, ele mostra algumas realidades nesse sentido da inclusão digital. Você vê como você ainda tem problemas, e fala de Paraisópolis, por exemplo, numa realidade de São Paulo, né, naquela vizinhança com Morumbi, as pessoas dividindo o acesso à internet porque as operadoras não chegam com o mesmo preço no Morumbi, no mesmo CEP, da mesma rua, tem um preço para as pessoas que moram no Morumbi, outro preço para as pessoas que moram em Paraisópolis, com menos dados ofertados para as pessoas que moram em Paraisópolis. E aí as pessoas precisam dividir 2, 3 casas a mesma quantidade de dados ali. Então essa é uma questão de política pública, né? Não vão ser as operadoras que vão corrigir essa defasagem de inclusão digital, né? Tem que ser o poder público, não tem jeito, não tem interesse econômico pelo óbvio ali. E além da inclusão digital, reforça a necessidade da inclusão cibercultural. A partir do momento que você está incluído, o que fazer com aquilo tudo? Como eu vou entender que alguma coisa é fake news? Como eu vou entender como utilizar aquela potencialidade toda para além do WhatsApp e do Facebook? O que fazer também no WhatsApp, no Facebook e nas redes sociais? Então, a gente volta ao conceito-chave formação de professores que tenham vínculos, condições de lidar com isso tudo na formação deles. É isso. Maravilha. Quer dizer, maravilha e não maravilha, né? Porque o cenário não é muito maravilha, mas foi ótima essa explanação. Eu queria reforçar assim, algumas das coisas da sua fala, essa questão do acesso, né, à internet. É muito curioso, eu sempre penso sobre isso, como é que 10 anos atrás você via muitas iniciativas aqui no estado do Rio, a gente tinha Piraí, que era a famosa cidade digital, né? O Pezão virou governador muito em cima dessa experiência dele enquanto prefeito, que disponibilizou a internet para as pessoas. Aqui na cidade do Rio tinha uma coisa de Wi-Fi de graça na orla da praia, e na época não existia nem telefone, smartphone. Então, eu me lembro que isso era meio piada. Quem que vai levar o seu laptop? Quem que tem laptop? Quem que vai levar o laptop para o calçadão para abrir, para acessar essa internet de graça? Então, era muito nítido, né, até pelas piadas que se fazia, que você estava ofertando um serviço que não era para ninguém, ou era para assim, o turista só, era literalmente para inglês ver,
porque ninguém tinha acesso a essa tecnologia. E hoje em dia, que todo mundo tem no bolso um aparelho que usufruiria desse tipo de ação, você vê isso sumir. E mesmo no momento da pandemia, as ações que a gente viu surgir foi link patrocinado, que impede essa exploração da internet como um todo, você fica preso na caixinha da plataforma, ou a distribuição de chips, que também é limitado, e a gente não vê uma real política pública de acesso universal à internet, que é importante não só para os estudantes e para os professores, mas também para os empreendedores que estão tentando vender seus produtos e seus serviços, também para quem está desempregado e dependendo de benefício do governo, porque hoje em dia os benefícios são todos acessados por um aplicativo. Então, assim, o quanto que essa política de universalização da internet, e aí isso tem a ver, de novo, meu jabazinho, né, a derrubada do veto, que assim, se você vai olhar lá atrás, a lei, na época que se privatizou as teles, ela tinha por princípio a universalização e continuidade dos serviços. Então, para quem acha, né, que é só privatizar que resolve, estamos nós aqui, desde 97, esperando resolver esse problema da universalização e continuidade dos serviços. Assim, acho importante a gente frisar como é que a internet, o pacote de dados, são ondas eletromagnéticas, assim como a TV aberta. A TV aberta, basta você comprar uma TV, gente, ninguém precisa pagar nada. Claro que você pode pagar pela internet a cabo, pelo Netflix, pelo sei lá o quê, mas se você tem uma TV, você tem acesso ao mínimo, que é a TV aberta. E essas mesmas ondas podem ser utilizadas. Assim, o que está acontecendo com os equipamentos de 3G, conforme todo mundo está migrando para o 4G, para o 5G, os equipamentos de 3G estão sendo subutilizados, mas eles servem para esses fins que a gente está falando. O 3G é uma boa conexão. Então, o que está sendo feito desses equipamentos? Por que isso não está sendo utilizado para a democratização da internet? Assim, acho muito importante frisar essas questões. Mas eu acho assim, acho que nessa conversa já deu uma bela de uma pincelada sobre as questões envolvendo a educação à distância e também coisas que respingam para o ensino remoto nesse momento da pandemia. Queria abrir a palavra, você quer falar mais alguma coisa, considerações finais, alguma coisa que você ainda queira acrescentar que ficou de fora nas suas falas? Queria agradecer pelo convite e ressaltar a importância da iniciativa de um canal como esse, de resgatar o pensamento de Darcy Ribeiro, né, como um dos maiores pensadores, um dos maiores políticos, os maiores pensadores, uma pessoa com diversas peles, repetindo o que ele falava, tão fundamental, que sofre uma marginalização que eu não consigo nem explicar, inclusive acadêmica. Muitas vezes, ele tem um conceito ultrapassado em desenvolvimento. Claro, ele está falando no momento histórico dele. Cabe a nós hoje atualizarmos aquilo que cabe pertinente ao contexto que a gente vive. Porque isso é um conceito, ele construiu a LDB no Congresso com o Fernando Henrique. São vários comentários sem sentido que passam ao largo de enxergar todo o potencial, toda a visão que ele tinha, justamente porque a gente precisa hoje. Hoje é urgente pensar um modelo de desenvolvimento autônomo para o país, um modelo que não se insira apenas em modelos pré-concebidos de fora, e toda essa questão da inclusão digital tem a ver com isso que Bruna falava agora, né? Modelos de trazer, você ter cada vez mais as operadoras dando acesso, isso é ótimo, por um lado, no modelo pré-pago, mas como a Bruna disse, se abandonou grandes iniciativas que aqui no estado do Rio, por exemplo, tínhamos. Como levar o Wi-Fi gratuito para as pessoas, nem que se fosse abandonando a parte das políticas públicas, pensando que as teles vão ser capazes de suprir toda a demanda, e elas não são, por uma simples questão de interesse econômico, é uma questão econômica aí, né? Não é uma questão não tem nada além disso, é uma questão de interesse econômico em determinadas localidades ou não. Você precisa do poder público. Acho que fica aí, acho que a importância de resgatar Darcy Ribeiro, como ele já enxergava a potencialidade da educação à distância, como a gente precisa lutar, ao invés de se... acho que isso é uma fala importante ao final. Ao invés de lutar contra, como muitos setores têm feito, inclusive na própria esquerda, a gente já conversou bastante sobre isso, de lutar contra setores organizados nas universidades também, de forma justa, tem uma preocupação de substituição do ensino presencial pela distância, mas justamente por essa preocupação deve motivar, pelo contrário, uma luta
por maior democratização, maior participação, maior institucionalização do poder público sobre essas iniciativas. Então, quanto mais participação, quanto mais o poder público fomentando, colocando dinheiro, estruturando um consórcio CEDERJ, uma OAB de qualidade, com recursos e tudo mais, você tem menos riscos, né, de privatização, menos riscos de substituição do presencial pela distância de qualquer forma, de forma atropelada, de forma sem conhecimento. Então, acho que fica isso aí como consideração final. Beleza. Muito obrigada, Vitório, por, né, tirar um tempinho para conversar aqui com a gente. Fico muito feliz com a sua presença aqui, né? Queria te agradecer muito. E acho que a gente, sei lá, não tem muito a acrescentar, além dessa sua fala final, foi muito importante sobre essa questão, né, a educação à distância, ela é uma realidade, né? O que está em disputa é como fazê-la. Então, negar a realidade só nos atrapalha nesse momento, só abre espaço para quem está fazendo. Então, o que está em disputa é o modelo de educação que a gente quer para o país, né? Enfim, e essa realmente, Darcy tinha razão, né? De que isso ia ser necessário mais adiante, isso só se mostra mais e mais verdade. Então, queria te agradecer, e com isso a gente encerra o episódio de hoje, fazendo o papel da Larinha. Deixe seu like, deixe seu comentário. Isso ajuda. A Laurinha sempre fala isso, né? Aí eu ocupo o papel dela aqui nesse momento. E, enfim, e com isso a gente encerra esse papo. Obrigada, Vitória. Semana que vem tem o professor Paulo Henrique, do Piauí, fazendo no comando aqui do show. E nos vemos daqui a 3 semanas. Tchau, tchau, gente.